É isso aí, Titio de Cleta aqui na área, batendo esse papo com você para corrigir o nosso simulado. Chegou a vez de direito civil, hein? Vamos ver como é que você foi em direito civil? Gabaritou, ficou com dúvida, foi mal, foi bem? Vamos lá ver como é que você foi nesse simulado. Ainda tem aí alguns dias até a prova para você poder afiar o facão e melhorar ainda mais. Olha só, começando aqui a nossa brincadeirinha, eu tenho a questão de número 36, primeira questão de direito civil da nossa prova. Questão clássica de VOF. Vamos lá. Segundo o princípio da continuidade, informador da eficácia das leis, uma lei terá vigência até que outra a modifique ou a revogue. E isso é verdadeiro. Isso está de acordo com o artigo 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Vamos lá nessa lei? Olha só, está aqui a nossa lei de introdução. E aí, no artigo 2º, nós temos justamente isso. Ó. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou a revogue. Isso aqui representa o que nós chamamos de princípio da continuidade. Beleza? Esse é o princípio da continuidade. Por isso, verdadeira a questão de número assertiva 1 da questão 36. Vamos na 2 agora. Ó. Deixa eu sair aqui da frente para você poder ler tudo. A revogação de uma lei pode ser total ou parcial. Quando parte da lei for revogada, nós não temos uma abrogação, temos uma derrogação. Por isso, é falsa aí a segunda assertiva. Terceira. Segundo a Lindbe, nenhuma lei nova prejudicará direito adquirido, atividade perfeita e coisa julgada, caracterizando aí o princípio da irretroatividade. Isso está certinho lá no artigo 6º da Lindbe. Dá uma olhadinha aí no artigo 6º da Lindbe. A lei em vigor terá efeito imediato geral, respeitado o ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada. Realmente. Aí vem a definição do que é ato jurídico, do que é direito adquirido e do que é coisa julgada. A doutrina entende que esse artigo 6º representa, sim, o princípio da irretroatividade verdadeira. Só com isso já dava para matar? Não, você ficava entre a letra C e a letra D. Ficou faltando a última. Publicada uma lei que ainda não adquiriu vigência, pode ser que ela contenha erros que careçam de correção. Então, se a lei foi publicada e ainda não adquiriu vigência, significa que essa lei está no período de vacatio legis. A lei está no período de vacatio legis. E aí, nesse caso, os erros serão corrigidos e a lei republicada, recomeçando o prazo de vacatio legis apenas para a parte corrigida. Isso é verdadeiro. Isso está no último parágrafo do artigo 1º da lei. Olha só, parágrafo 4º. Último não, desculpa, penúltimo, parágrafo 3º. Se antes de entrar em vigor a lei e ocorrer uma nova publicação de seu texto destinado à correção, o prazo de vacatio legis começará a correr da nova publicação, ou seja, reinicia-se o prazo de vacatio legis, artigo 1º, parágrafo 3º aqui da LINDB. Legal, bacana, portanto, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, gabarito, letra C na questão 36. 37, olha lá. 3 pessoas de uma mesma família registraram no órgão competente a intenção de doarem, após a morte, seus corpos para manipulação em aulas universitárias de anatomia. A intenção deles decorre do fato de terem ciência de que as instituições são carentes desse tipo de recurso. A respeito da situação hipotética, considerando o disposto no artigo 14, julgue os itens a seguir. 1. Esse artigo 14 do Código Civil, tá? Ele representa justamente o chamado princípio do consenso afirmativo,
quando a pessoa dispõe do próprio corpo, ó, para depois da morte. Ela consentindo em dispor do próprio corpo para depois da morte, o seu consentimento deve ser observado. Então, é justamente o que a gente entende como sendo o princípio do consenso afirmativo. Beleza? Tranquilo? E aí, é justamente isso que eu coloquei na afirmativa 1, que é verdadeira. A 2 diz que a doação é válida, tendo em vista que é feita com objetivo científico, também está certo. Ela seria válida tendo como objetivo tanto o objetivo científico como o altruístico. No caso, doação para uma faculdade, né, que é o exemplo aqui, para uma universidade, é uma doação com objetivo científico. E aí diz que após o registro, o ato não poderá ser revogado, está errado. Essa terceira é falsa. O parágrafo único do artigo 14 diz justamente que essa revogação pode acontecer a qualquer tempo. Beleza? Com isso, 1 e 2 estão certas. Gabarito, letra C. 38. Vamos na 38? Tá aqui, ó. O direito civil brasileiro regulamentou o domicílio e os bens. Analise as alternativas relacionadas e assinale a alternativa incorreta. Então, que é errado. Ó. A letra A, ela diz que os bens móveis podem ser fungíveis ou infungíveis. Ao passo que os bens imóveis são sempre infungíveis. E isso está certo. Tá? Isso está certo. Imagina que eu tenho um saco de açúcar. É um bem móvel. Posso levar de um lugar para o outro. Que esse saco não vai se deteriorar. Não vai perder o seu valor. E o saco de açúcar pode ser substituído por outro saco? Sim. Então eu tenho no saco de açúcar um exemplo de bem móvel fungível. E se eu tiver um quadro, uma obra de arte muito importante, eu vou ter um bem móvel que é infungível. Então a primeira parte está certa. Agora, os bens imóveis são sempre infungíveis. E isso está correto. Uma casa vai ser sempre um bem infungível. Vamos dar uma olhadinha no Código Civil para ver o que o nosso Código Civil fala sobre isso. Ó. Quando eu venho aqui no artigo 85, vem dizendo, ó, são fungíveis os móveis que podem substituir-se por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. Então, fungível só pode ser bem móvel. Imóvel, consequentemente, não pode ser bem fungível. Imóvel vai ser sempre infungível. Beleza, gente? B de bola. O elemento objetivo do conceito de domicílio da pessoa natural é a residência e o elemento subjetivo é o ânimo definitivo. Isso está lá no artigo 70. Artigo 70 está aqui, ó. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde a gente estabelece a sua residência. Esse é o elemento objetivo do conceito de domicílio. Com ânimo definitivo. Esse é o elemento subjetivo do conceito de domicílio. Beleza? Tranquilo? Certíssima aí a alternativa B de bola. C. No que se refere às relações concernentes à profissão, é considerado também domicílio da pessoa natural o lugar onde a profissão é exercida. Está tratando aí do domicílio profissional que está aqui, ó, no artigo 72. Letra da lei do artigo 72, domicílio profissional. Então aqui está no 72 e aqui está no 70. C. A pessoa jurídica possui diversos estabelecimentos em lugares diferentes. Cada um deles será considerado domicílio e para os atos dele praticados também está certo.
eu tenho aqui a pluralidade de domicílios profissionais da pessoa jurídica, né? E isso está no artigo 1º, no parágrafo 1º do artigo 75, aqui embaixo. Ó. Tá vendo? Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, blá, 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 blá. Então, artigo 75, parágrafo 1º. Sobrou aí a letra E, dizendo que o agente diplomático do Brasil, que for citado no estrangeiro, se ele alegar extraterritorialidade sem designar onde tem, no país, o seu domicílio, ele pode ser demandado tanto no Distrito Federal como no último domicílio que ele teve no Brasil. Por isso, quando diz que ele será, está errado. Ele poderá ser ou no DF ou no último domicílio. É exatamente isso que está aqui, ó, no artigo 77. Beleza? Aqui diz que ele pode ser, poderá, ó, tanto no DF como no último domicílio que ele teve. Errada, portanto, a letra E, com base no artigo 77. Se ela está errada, ela está incorreta, e é o nosso gabarito. Questão 38. 39. A 39 fala do vício redibitório. O vício redibitório, ele é um defeito oculto relacionado ao objeto de um contrato, tá? E o dolo essencial é um vício de consentimento relacionado à vontade. Portanto, eu tenho aqui dois conceitos bem diferentes. Olha só. Vamos primeiro aqui no dolo. Ó. O dolo, ele é tratado aqui nos artigos 145 a 150 do Código Civil. Ele é um vício de consentimento no negócio jurídico. Se ele é um vício de consentimento, ele afeta a vontade manifestada na celebração do negócio. Isso é diferente do vício redibitório, que está lá pelo 441, se eu não me engano. 441. Cadê ele? Está aqui, ó. Fala do vício redibitório. Fala do objeto. Então é um vício que recai sobre a coisa, sobre o bem. É um defeito oculto que recai sobre essa coisa, tornando a coisa imprópria ao uso ou diminuindo o seu valor. Dessa forma, com base nessa explicação, nós podemos afirmar que esses dois institutos, eles são distintos, uma vez que o primeiro, o vício redibitório, é um vício oculto pertencente ao objeto, e o segundo, o vício é na manifestação de vontade, gabarito, letra C. Beleza, gente? Questão aí de número 39. 40. Na 40 eu peço a incorreta. O que está errado aí na questão 40? Sobre a indenização decorrente de ato ilícito. Praticou um ato ilícito, gera aí o dever de reparação civil, o dever de indenizar o dano praticado. Só que esta indenização, ela tem uma regra para ser calculada. E isso está lá pelo artigo 940 e pouco. Olha só. Aqui, ó. Começa no 944, a parte referente à indenização. A regra é essa do 944. Quanto maior o dano, maior o valor da indenização. Então, a indenização mede-se pela extensão do dano. Mas, havendo excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, o juiz pode reduzir de forma justa, de forma equitativa, essa indenização. Então, a regra 944 já viu que tem aí variações dessa regra. Beleza? Vamos voltar na questão.
A letra A diz que não é possível a concorrência de culpas entre a vítima e o autor do dano. E isso é possível sim. Está aqui, ó, no 945. A vítima concorrendo culposamente para o evento danoso. Tanto a vítima quanto aquele que causou o dano agiram de forma culposa. Tivemos aí uma concorrência de culpas. O que acontece? Acontece o seguinte, ó, a indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano. Então, vai haver aí, né, uma ponderação em relação à atitude de cada um. Portanto, quando diz que não é possível, está errada a letra A e ela já é o nosso gabarito, já que pede a incorreta. A letra B, se o devedor não puder cumprir a prestação na espécie ajustada, é a letra da lei aqui, ó, do 947. Tá? Então, a letra B é a letra da lei do 947. A letra C fala no caso do homicídio, que a indenização se estende a despesas com funeral. Também está aqui no 948, inciso 1º. 948, inciso 1º. Então está certinha também a letra C. Letra D. Indenização por ofensa à liberdade pessoal. Consiste, exemplo aí, cárcere privado, né? O exemplo de ofensa à liberdade pessoal. Consiste no pagamento das perdas e danos que sobrevierem ao ofendido. E isso está mais aqui para baixo, ó, no artigo 954. Falou em liberdade pessoal, está aqui as perdas e danos que sobrevierem ao ofendido. 954 na letra D. Letra E. No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido também com as despesas de tratamento e dos lucros cessantes até o fim da convalescença, além de algum outro prejuízo. E isso também é a letra da lei, em se tratando aqui do artigo 950. Nada a acrescentar no 950. Portanto, gabarito da questão, letra A é a única incorreta aí. Belezinha? 41. 41 fala do direito real de usufruto. Nessa está dizendo, os frutos civis vencidos na data inicial pertencem a quem? Então vamos lá. Imagina o seguinte. Imagina que eu tenho aqui um imóvel, uma casa, tá? A casa pertencia a uma pessoa, mas ela foi instituída sobre ela o usufruto. Que se iniciou no dia 1º de outubro, tá? O usufruto se iniciou no dia 1º de outubro. O que acontece? Nessa casa, o usufrutuário que adquiriu o usufruto vai alugar a casa. Como a casa já estava alugada, ele vai manter o mesmo locatário na casa. Só que, como agora o usufruto vai pertencer a ele, o aluguel terá que ser pago para outra pessoa. De modo que, imagine o seguinte, imagine que o início do usufruto em favor desse novo usufrutuário começou no dia 1º de outubro. E do dia 1º de setembro até o dia 30 de setembro, teve um mês de aluguel vencido aqui, tá? Teve um mês de aluguel. E esse mês de aluguel venceu no 1º dia do usufruto. A pergunta que eu te faço é, para quem o locatário vai ter que pagar esse aluguel? Para quem? Para o antigo proprietário ou para o novo usufrutuário?
Veja que no período do aluguel nós tínhamos o antigo proprietário. Tá? E apesar do vencimento ocorrer na data de início do usufruto, como o período do aluguel corresponde a um período em que o proprietário era outro, vai ser justamente esse outro que terá direito ao aluguel. E isso nós podemos inferir lá do nosso Código Civil, lá por meio do artigo 1398. Vamos no 1398? 1398. Cadê ele? Cadê ele? Tá aqui, ó. 1398. Os frutos civis vencidos na data inicial do usufruto pertencem ao proprietário, tá? Pertencem ao proprietário. E ao usufrutuário, os vencidos na data em que cessa o usufruto. Então, imagina aqui, ó, que o usufruto ele termina no dia 30 de setembro. É o fim do usufruto. Show de bola. E aqui, do dia 1º de setembro até o dia 30 de setembro, eu tenho um outro mês de aluguel. Esse aluguel aqui, ó, pertence ao usufrutuário. Este aluguel aqui não, ele pertence ao proprietário. Beleza? Portanto, gabarito aqui da questão 41, letra A. 42. Leandro reside com a sua família por 11 anos sem interrupção e nem oposição em um imóvel urbano de 300 metros quadrados. Se falou 300 metros quadrados, você já elimina o uso capião constitucional. Porque o uso capião constitucional é de até 250 metros quadrados. Tá? E o uso capião pró-família? O uso capião pró-familiar, que está no 1240A, né, pode ser chamado pró-família também, é a mesma coisa. Olha o que diz aqui o 1240A. Também fala da metragem até... Cadê? Até 250 metros quadrados. Então, também eliminamos aqui o uso capião pró-família, que é só até 250 metros quadrados. E aí vem uso capião ordinário, extraordinário e prolabore. Prolabore. Aqui, como foi estabelecido moradia habitual, não pode ser prolabore. Teria que ser pró-moradia. Está errada a nossa alternativa D. Sobrou a letra B e a letra C. O uso capião ordinário é aquele que depende de justo título e boa-fé. O prazo é de 10 anos, podendo ser reduzido para 5 anos. Não é o que aconteceu aqui. Aqui não está falando nem de justo título nem de boa-fé. Portanto, a gente elimina a letra B. Gabarito é o uso capião extraordinário, aquele que independe de justo título e boa-fé. O prazo é de 15 anos, podendo ser reduzido para 10, se estabelecer no imóvel a sua moradia ou realizar obras de caráter produtivo. Beleza? Onde é que está esse uso capião extraordinário no nosso Código Civil? Está aqui, ó, no 1238. Tá? A aplicação da questão se dá no parágrafo único, já que se estabeleceu no imóvel a sua moradia habitual. Prazo para uso capir aqui, 10 anos. Como a questão fala de 11, está tudo certinho. Gabarito, letra C.
43. Acerca do direito de sucessão, assinale a correta. A letra A diz que a lei protege o direito sucessório do nascituro. Até aí tudo certinho. Agora, registrar nome? Não. Registrar nome antes do nascimento com vida não pode. Esse que é o erro aqui da alternativa A. B. A legislação civil não conferiu ao cônjuge sobrevivente, casado sob o regime da separação convencional de bens, a condição de herdeiro necessário que concorre com os descendentes do cônjuge falecido. Conferiu sim. Quem está fora é o regime da separação obrigatória. No regime da separação obrigatória é que nós temos a exclusão do cônjuge. Tá? Onde é que está isso, Giclé? Lá no 1829, inciso 1º do Código Civil. 1829. Cadê ele? Opa, está muito longe, então vamos puxar aqui do ladinho. 1829. Está aqui, ó. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte. Aí vem falando dos descendentes, em concorrência com o cônjuge, salvo, ou seja, o cônjuge não vai participar da sucessão se for casado no regime da comunhão universal de bens, quando ele vai ter direito à meação, ou no da separação obrigatória. No da convencional, ele participa sim. Tá bom? Voltando para a questão letra C. A abertura da sucessão e a instauração de inventário ocorrem simultaneamente? Claro que não, né? A abertura da sucessão é o momento da morte da pessoa. A instauração do inventário se dá depois da abertura da sucessão. Então, simultaneamente, está errado. Letra D. A sucessão legítima somente ocorrerá diante da existência de testamento? Não, somente não. Por quê? Eu posso ter sucessão legítima sozinha ou sucessão legítima junto com a sucessão testamentária. Mas, nesse caso, se houver a sucessão legítima em conjunto com a sucessão testamentária, o testamento só poderá dispor de no máximo 50% do patrimônio. Tá? Errada aí a letra D. Sobrou a letra E, dizendo que é admitido o testamento vital. Sim, o testamento vital ele é admitido. Não há uma previsão específica no Código Civil sobre isso, mas ele é sim admitido. O que é esse testamento vital? É quando a pessoa ela faz disposições sobre o tratamento que ela quer que lhe sejam impostos, né, por ocasião do fim de sua vida. Ela quer ser submetida a um tratamento tal, ela quer ser submetida a cuidados médicos com o médico X ou tratamento Y e por aí vai. E isso é admitido no nosso ordenamento. Tem previsão expressa no Código Civil? Não, mas isso é admitido, o Bancasesp já cobrou, por isso que eu botei aqui no nosso simulado. Beleza? 44. Penúltima questão aí do nosso simulado. Com base no disposto da Lei Maria da Penha, assinale a opção correta. A letra A fala conflito entre vizinhas. Para, né? Nem precisa nem continuar lendo. Conflito entre vizinhas está errado. Não está inserido no âmbito da Lei Maria da Penha. A letra B diz que o juiz vai assegurar a manutenção do vínculo trabalhista à mulher em situação de violência doméstica e familiar quando necessário, com afastamento do local do trabalho por até 6 meses. E isso está certo. Isso aqui é o nosso gabarito. Previsão, artigo 9º, parágrafo 2º, inciso 2. Artigo 9º, parágrafo 2º, inciso 2 da Lei Maria da Penha, que a gente vai ver agora. Cadê a Lei Maria da Penha? Está aqui, ó. Artigo 9º, parágrafo 2º, inciso 2. O juiz vai assegurar a manutenção do vínculo trabalhista período de até 6 meses. Então, certíssima a letra B de bola.
A letra Z diz que o juiz pode aplicar o afastamento do agressor do lar, mas não da ofendida. Está errado. Ele pode aplicar o afastamento dos dois do lar. Isso está nos artigos 22 e 23 da Lei Maria da Penha. Olha só. Lá no artigo 22, inciso 2, eu tenho o afastamento relacionado ao agressor. E no artigo 23, eu tenho o afastamento relacionado à ofendida. As duas medidas podem ser tomadas pelo juiz. Portanto, está errada a letra C. Letra D. Considera-se família o espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar. Gente, isso não é família, né? A própria assertiva já ficou fácil quando fala de não ter vínculo familiar. Se não tem vínculo familiar, obviamente que não pode ser família. A definição da assertiva é de unidade doméstica e não de família. Beleza? Então, considera-se não família, e sim unidade doméstica. Letra E. Por medida de economia processual, a ofendida poderá ser encarregada de entregar intimação ao agressor? Pelo amor de Deus, claro que isso está errado. A ofendida não pode, em nenhuma hipótese, ser obrigada a entregar uma intimação ao agressor. Isso está no artigo 21, parágrafo único da lei. Olha o 21, parágrafo único aqui. Passou. Beleza. Aqui, ó. A ofendida não poderá entregar intimação ou notificação ao agressor. Portanto, mais uma questão corrigida. Vamos para a última. Com base na Lei 12.288 de 2010, que institui o Estatuto da Igualdade Racial, julgue os itens a seguir. 1. A primeira, ela está errada, tá? Considera-se desigualdade racial a assimetria existente no âmbito bababá. Isso aqui não é o conceito de desigualdade racial. Vamos lá no artigo 1º, parágrafo único, inciso 3º dessa lei. Olha só, 12.288 e não está aqui. Deixa eu abrir a lei aqui, 12.288. Pronto. Artigo 1º. Aqui, ó. A assimetria existente em que eu mencionei, ela não é uma desigualdade racial. Ela é considerada desigualdade de gênero e raça. É uma definição aqui do inciso 3º. Pegadinha, não é desigualdade racial, é desigualdade de gênero e raça. Beleza? A segunda está correta. Né? A segunda está correta, fala do SINAPIR, isso está em conformidade com o artigo 47, o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Lá no artigo 47, a gente tem a instituição do SINAPIR e, logo após, os seus objetivos. Aqui, ó. Beleza? Na instituição do SINAPIR é possível sim a adesão de estados, Distrito Federal e municípios, conforme eu cito na questão. Então, certa a 2 e a 3 fala da assistência religiosa aos praticantes de religiões de matrizes africanas. Isso também está correto, em conformidade com o artigo 25 da lei. Dá uma olhada lá no 25, ó. Eu peguei esse artigo 25 e coloquei literal na nossa questão. Beleza? Com isso, gente, 2 e 3 corretos, gabarito, letra D de dado. Fechamos mais um simulado de direito civil e eu espero que realmente esses simulados possam lhe ajudar na hora da sua prova. Tivemos aí algumas questões anuladas nos simulados anteriores, eu peço desculpas. Tivemos aí alguns probleminhas na diagramação, mas esse, se Deus quiser, vai sair redondo.
juntamos aqui todos os esforços para conseguir preparar o melhor simulado de todos para você e realmente, né, fazer com que esse simulado possa ser um diferencial na sua aprovação. Maravilha? Fechando Direito Civil por aqui. Um abraço.